A sacola da farmácia amassou em minha mão trêmula enquanto eu permanecia paralisada no corredor, meu coração martelando contra minhas costelas como um pássaro enjaulado, desesperado para escapar. Dentro daquele pequeno saco branco havia um bastão de plástico que tinha acabado de mudar tudo. 2 linhas rosas significavam que Jameson e eu seríamos pais. Saí do trabalho mais cedo, praticamente flutuando no ar, imaginando a cara dele quando eu contasse. Já falamos sobre crianças antes, sonhamos com elas naquelas conversas preguiçosas de domingo de manhã, onde o futuro parecia dourado e certo. Imaginei surpreendê-lo com um teste, talvez embrulhado em uma caixinha com um laço, observando seus olhos se iluminarem com a mesma alegria que borbulhava dentro de mim desde que vi aquelas linhas aparecerem. Mas quando me aproximei da porta do nosso quarto, sua voz surgiu pela fresta, e algo em seu tom me fez parar. Ele estava ao telefone, falando daquele jeito baixo e íntimo que costumava fazer meu estômago revirar quando ele falava comigo daquele jeito. Querida, você sabe que estou aqui apenas pelo dinheiro. As palavras me atingiram como água gelada. Minha mão congelou na maçaneta. Assim que eu tiver o que preciso, entrarei em contato com você novamente. Ela é cega demais para ver que eu não a amo, apenas sua conta bancária. A sacola da farmácia escorregou dos meus dedos dormentes, batendo no chão de madeira com um baque suave que soou ensurdecedor no silêncio repentino do meu mundo desmoronando. Meus joelhos cederam e pressionei minhas costas contra a parede, deslizando para baixo até ficar agachado no corredor como uma coisa quebrada. Ela é cega demais para ver que eu não a amo. As palavras ecoavam na minha cabeça, cada repetição cravando a faca mais fundo. 3 anos. 3 anos acreditando em nós, construindo uma vida juntos, pensando que finalmente havia encontrado alguém que me amava mais do que eu podia oferecer. Lágrimas turvaram minha visão, mas mordi meu lábio com força, sentindo o gosto de cobre me forçando a ficar em silêncio. Pela fresta da porta, pude ver Jameson andando de um lado para o outro, sua mão livre gesticulando animadamente enquanto continuava a conversa com Terra, sua ex-namorada, que eu tinha sido tolo o suficiente para pensar que era história antiga. Eu sei, querida. Mais alguns meses e terei o suficiente para começar do zero com você. Ela tem sido tão generosa ultimamente. Ele riu e o som fez meu estômago revirar. Paguei meus empréstimos estudantis, comprei aquele carro e até dei entrada naquele empreendimento. Ela acha que estamos construindo um futuro juntos. Minha mão instintivamente se moveu para minha barriga ainda lisa, onde nosso filho, meu filho, estava crescendo. A criança que ele nunca saberia agora. A criança que eu protegeria desse homem que via o amor como uma transação e a confiança como fraqueza. Mas enquanto eu estava sentado ali no corredor, algo mudou dentro de mim. O peso esmagador da traição começou a se cristalizar em algo mais duro, mais afiado, algo que cortava os dois lados. Jameson pensou que eu era cego. Ele também achava que eu era apenas mais uma mulher ingênua e generosa demais para o meu próprio bem. Ele não fazia ideia de que minha gentileza sempre foi uma escolha, não uma fraqueza. E agora eu estava escolhendo algo completamente diferente. Peguei a sacola da farmácia com mãos firmes, minhas lágrimas secando enquanto uma clareza fria se apoderava de mim. Jameson queria jogar. Tudo bem, mas ele estava prestes a descobrir que estava tocando com alguém que sabia tocá-las melhor. Antes de continuarmos, escreva nos comentários em qual país você está assistindo ao vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está se conectando. E se esta é sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. 6 meses antes, eu achava que era a mulher mais sortuda do mundo. Jameson invadiu minha vida como uma tempestade de verão. Intenso, apaixonado e avassalador da melhor maneira possível. Nós nos conhecemos em uma cafeteria perto do meu escritório, onde eu estava trabalhando até tarde novamente, tentando administrar a empresa de marketing que meu pai havia me deixado quando faleceu 2 anos antes. Eu estava exausta, movida a cafeína e determinação, quando esse homem lindo, com olhos castanhos calorosos e um sorriso fácil, perguntou se poderia dividir minha mesa. Parece que você precisa de companhia, ele disse, gesticulando para a pilha de papéis no meu laptop que ocupava cada centímetro da pequena mesa redonda. E talvez alguém para te lembrar de comer comida de verdade em vez de sobreviver apenas com café. Eu ri, realmente ri pela primeira vez em meses. Jameson tinha esse jeito de fazer tudo parecer mais leve e fácil.
Ele era charmoso e atencioso, perguntando sobre meu trabalho com interesse genuíno, ouvindo enquanto eu explicava os desafios de administrar um negócio que herdei em vez de construir sozinho. Seu pai deve ter sido um homem incrível para criar algo tão bem-sucedido, ele disse, com a mão cobrindo a minha do outro lado da mesa. E ele deve ter sido ainda mais incrível por criar uma filha forte o suficiente para continuar seu legado. Aquelas palavras derreteram algo dentro de mim que eu mantinha congelado desde a morte do meu pai. Já mesmo parecia entender o peso que eu carregava, a pressão de viver de acordo com o legado enquanto tentava trilhar meu próprio caminho. Ele me fez sentir vista de uma forma que eu não sentia desde que perdi a única pessoa que realmente acreditou em mim. Nosso relacionamento evoluiu rapidamente depois disso. Em um mês, ele já estava passando a maior parte das noites lá. Em 3 meses, ele se mudou definitivamente, alegando que seu contrato de aluguel havia terminado e que ele estava entre apartamentos de qualquer maneira. Não me importei. Adorei tê-lo lá. Adorei a maneira como ele fez minha casa grande parecer um lar em vez de um mausoléu de memórias. Já mesmo era um aspirante a empreendedor cheio de grandes sonhos e planos ainda mais ambiciosos. Ele tinha ideias para startups de tecnologia, oportunidades de investimento e empreendimentos criativos que só precisavam do apoio certo para decolar. Sua paixão era contagiante e me vi envolvida em sua visão do nosso futuro juntos. Poderíamos construir um império, Colleen, ele dizia, com os olhos brilhando de possibilidades enquanto deitávamos na cama nas manhãs de domingo. Sua perspicácia empresarial, minha inovação, seríamos imparáveis. Quando o pagamento do empréstimo estudantil ficou enorme, me ofereci para ajudar. Quando o carro dele quebrou e ele não tinha condições de pagar pelos reparos, comprei um novo para ele. Quando ele me apresentou sua mais nova ideia de negócio, uma empresa de consultoria boutique que revolucionaria o marketing de pequenas empresas, não hesitei em investir. Você acredita em mim? Ele sussurrou em meu cabelo depois que eu assinei o cheque. Ninguém nunca acreditou em mim do jeito que você acredita. Pensei que estava investindo no nosso futuro. Pensei que estava apoiando o homem que eu amava enquanto ele perseguia seus sonhos. Pensei que estávamos construindo algo juntos. Eu fui um idiota. Mas eu não fui o único que acreditou no ato de Jameson. Minha melhor amiga Ana ficou desconfiada desde o começo. Mas até ela começou a se aproximar dele depois de ver o quanto ele me fazia feliz. Minha irmã Evelyn, que era extremamente protetora desde a morte do meu pai, admitiu relutantemente que Jameson parecia realmente se importar comigo. Ele olha para você como se você fosse o rei, ela disse durante um dos nossos jantares semanais. E Deus sabe que você merece alguém que veja o quão incrível você é. Até meus parceiros de negócios ficaram impressionados com as ideias de Jameson e sua aparente dedicação em construir algo significativo. Ele encantou a todos na minha vida, integrando-se tão perfeitamente ao meu mundo que extraí-lo seria como arrancar pedaços de mim mesma, o que eu acho que era exatamente o objetivo. Jameson era um mestre da manipulação, e eu era o Jameson perfeito. Bem-sucedido, generoso e ainda vulnerável à dor. Ele me estudou como um livro didático, aprendendo exatamente quais botões apertar e quais sonhos alimentar. Ele se tornou indispensável enquanto lenta e sistematicamente me drenava de tudo o que importava. Mas enquanto eu estava sentado naquele corredor ouvindo o rir da minha cegueira, percebi algo que ele não havia levado em conta em seus cálculos. Eu era filha do meu pai e meu pai não construiu um negócio de sucesso sendo ingênuo ou confiante. Ele me ensinou a ser gentil, sim, mas também me ensinou a ser inteligente. Jameson achou que estava dando um golpe longo, mas cometeu um erro crucial. Ele subestimou seu Jameson. Na manhã seguinte, acordei antes de Jameson, saí da cama com o teste de gravidez escondido na bolsa e meu coração congelado. Preparei café da manhã como fazia todas as manhãs no ano passado, desempenhando o papel de namorada amorosa e alheia enquanto minha mente corria com planos. Bom dia, linda, murmurou Jameson, entrando cambaleando na cozinha, de cueca boxer e o hobby de seda caro que eu havia comprado para ele em seu aniversário. Ele passou os braços em volta de mim por trás, acariciando meu pescoço num gesto que costumava me fazer derreter. Agora isso me deu arrepios. Bom dia, consegui dizer, me esforçando para não enrijecer em seu abraço. Durma bem. Como um bebê. Ele pegou a caneca de café que eu tinha preparado para ele, exatamente como ele gostava, com 2 cubos de açúcar e um pouco de creme. Você é bom demais para mim. Você sabia disso?
Você não tem ideia de como fui bom para você, pensei. Mas eu apenas sorri e beijei sua bochecha. Quais são seus planos para hoje? Ele disse que estava se reunindo com aquele investidor para falar sobre a empresa de consultoria, enquanto se acomodava na ilha da cozinha com seu café. Aquele que eu te contei. Ele está realmente interessado no que estamos construindo, no que estávamos construindo. Mesmo agora, mesmo sabendo o que eu sabia, ele continuou a farsa. Fiquei me perguntando se ele havia praticado essas mentiras no espelho, aperfeiçoando a expressão sincera e a maneira como sua voz transmitia o tom certo de excitação. Isso é maravilhoso, eu disse e falei sério. Porque cada reunião, cada ligação, cada momento que ele passou construindo seu futuro falso foi outra oportunidade para eu construir meu plano real. Depois que Jameson saiu para sua reunião, que agora eu suspeitava ser provavelmente apenas mais um telefonema com Tara, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e fui direto ao assunto. Negócios de verdade. Primeiro, liguei para meu advogado, Connor Caden, que cuidava dos assuntos legais da minha família desde antes de eu nascer. Connor era discreto, minucioso e tinha visto muitos rompimentos complicados entre seus clientes ricos para saber exatamente o que eu precisava, sem que eu precisasse dizer tudo. Colleen, ele disse quando sua secretária me transferiu. O que posso fazer para você? Preciso proteger meus bens, eu disse sem preâmbulos. Todos eles. E preciso fazer isso em silêncio. Houve uma pausa. Você está com algum tipo de problema? Ainda não, mas talvez eu saiba em breve. Connor me conhecia desde que eu era criança. Ele me viu crescer, esteve lá quando meu pai morreu e me ajudou a passar pelo complexo processo de herdar um negócio aos 25 anos. Ele sabia que eu não era propensa a dramas ou paranoia. Venha esta tarde, ele disse. Traga tudo. Extratos bancários, documentos comerciais, escrituras de propriedade, carteiras de investimentos, tudo. Depois liguei para Ana. Colleen, você não deveria estar no trabalho? A voz da minha melhor amiga estava áspera de preocupação. Ana tinha uma habilidade incrível de ler meu humor, mesmo pelo telefone. Preciso ver você. Você pode me encontrar para almoçar? Claro. Mas você parece estranho. O que está acontecendo? Eu te conto tudo quando te ver. Basta trazer seu laptop e talvez aquela garrafa de vinho que você está guardando. São 11 horas da manhã. Acredite em mim, vamos precisar disso. Passei o resto da manhã reunindo documentos e evidências. Extratos bancários mostrando o esvaziamento constante das minhas contas. E-mails sobre investimentos que misteriosamente não se materializaram. Mensagens de texto em que Jameson estava cada vez mais insistente sobre acessar minhas contas comerciais para ajudar a otimizar nossas finanças. Mas o mais importante é que instalei um pequeno aparelho de gravação no nosso quarto. Jameson iria continuar suas ligações telefônicas com Tara. Eu queria que cada palavra fosse documentada. Quando encontrei Ana para almoçar em nosso lugar de sempre, um bistrô tranquilo no centro da cidade, onde podíamos conversar sem sermos ouvidos, eu tinha uma pasta cheia de evidências e um plano que estava começando a tomar forma. Ana olhou para o meu rosto e pediu 2 taças de vinho antes mesmo de eu me sentar. Certo, ela disse, inclinando-se sobre a mesa. Desembuchar? E não ouse tentar me dizer que está tudo bem porque você parece que alguém morreu. Alguém fez isso, eu disse calmamente. Eu? A versão de mim que confiava em Jameson, pelo menos. Contei ela tudo sobre o telefonema, sobre o teste de gravidez que eu ainda carregava na bolsa como uma arma secreta, sobre os meses de manipulação financeira que eu tinha sido cega demais para ver. A expressão de Ana ficava mais sombria a cada palavra, e ela fechava os punhos sobre a mesa. Aquele desgraçado, ela sussurrou quando terminei. Aquele pedaço de lixo absoluto. Colleen, temos que ser inteligentes, interrompi. Ficar com raiva não vai me devolver meu dinheiro nem proteger meu negócio, mas ser estratégico pode. Ana olhou para mim por um longo momento, então um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. Você tem um plano. Estou trabalhando em um, mas preciso da sua ajuda. Qualquer coisa. Você sabe disso. Peguei meu laptop e abri um novo documento. Primeiro, preciso que você me ajude a pesquisar sobre Tara. Tudo o que você pode encontrar.
Mídias sociais, histórico de emprego, registros financeiros, se você puder acessá-los. Quero saber quem ela é e o que ela quer. Os dedos de Ana já voavam sobre o teclado. Como jornalista investigativa freelancer, ela tinha acesso a bancos de dados e ferramentas de busca com os quais a maioria das pessoas só poderia sonhar. Terra Elliott, certo? Ex de Jameson. É ela. Ok, vamos ver o que podemos encontrar. Os olhos de Ana percorreram a tela, sua expressão ficando mais interessada a cada minuto. Ah, isso é interessante. O que? Tara não está exatamente vivendo uma vida de luxo. Ela trabalha no varejo há 2 anos. Voltou a morar com os pais depois que Jameson a deixou. Mas aqui está a parte realmente interessante. Ela registrou um boletim de ocorrência contra ele cerca de 6 meses depois do término. Meu sangue gelou por quê? Roubo. Aparentemente, ele limpou a conta bancária conjunta deles e desapareceu. O caso foi arquivado quando ela não conseguiu provar que ele não tinha permissão para acessar o dinheiro. Mas Ana olhou para mim com olhos penetrantes. Parece familiar? E aconteceu. Parecia exatamente o que ele estava fazendo comigo, só que mais devagar e com mais cuidado. Jameson aprendeu com seus erros contar e refinou sua técnica. Mas, aparentemente, ele subestimou a capacidade da ex-namorada de guardar rancor. Então, Terra não está realmente apaixonada por ele, eu disse lentamente. Ela está interpretando ele. Parece que sim. A questão é, qual é o objetivo final dela? Pensei no telefonema que ouvi sobre como Jameson parecia tão confiante de que Tara o queria de volta. Se ela estava agindo por vingança, então ela estava fazendo um ótimo trabalho. Acho, disse cuidadosamente, que Tara e eu podemos ter mais em comum do que qualquer uma de nós imaginava. O sorriso de Ana era afiado como uma lâmina. Você está pensando o que eu acho que você está pensando? Depende. Você está pensando que o inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo? Ah, isso vai ser bom, disse Ana, erguendo sua taça de vinho. Para alianças estratégicas e vingança merecida. Bati meu copo no dela, sentindo algo frio e determinado se instalar em meu peito. Jameson pensou que estava colocando 2 mulheres uma contra a outra, mas estava prestes a aprender que às vezes os jogadores decidem mudar o jogo completamente. Encontrar Terra foi mais fácil do que eu esperava. A pesquisa de Ana revelou seu local de trabalho, uma loja de roupas boutique na parte moderna do centro da cidade, e sua agenda foi publicada na página de mídia social da loja. Ela trabalhava de terça a sábado, geralmente fechando os turnos. Passei 2 dias observando-a do outro lado da rua, aprendendo seus padrões. Terra era linda de um jeito anguloso e marcante que era completamente diferente das minhas feições mais suaves. Enquanto eu tinha curvas e cabelos castanhos quentes, ela era toda curvas e loira platinada. Eu conseguia entender por que Jameson se sentia atraído por ela e por que ele achava que podia manipulá-la do mesmo jeito que ele me manipulou. Mas havia algo na maneira como ela se comportava que contava uma história diferente. Tara se movia como alguém que aprendeu a se proteger, que foi machucada e decidiu nunca deixar que isso acontecesse novamente. Ela me lembrou um gato que levou muitos chutes. Bonita, mas pronta para arranhar qualquer um que chegue muito perto. Na quinta-feira à noite, finalmente fiz minha jogada. A boutique estava quase vazia quando entrei. Apenas Terra e outro cliente que estava olhando a prateleira de ofertas. Fingi olhar vestidos enquanto esperava a outra mulher ir embora, com o coração martelando de nervosismo e adrenalina. Posso ajudar você a encontrar alguma coisa? Perguntou Terra quando estávamos sozinhos. Sua voz era agradável, mas profissional, sem nenhum sinal de reconhecimento. Por que haveria? Jameson provavelmente nunca tinha mostrado a ela uma foto minha. Na verdade, eu disse, virando-me para encará-la. Eu esperava que pudéssemos falar sobre Jameson. A mudança em sua expressão foi instantânea e dramática. Seu sorriso profissional desapareceu, substituído por algo frio e calculista. Desculpe. Eu te conheço. Sou Colleen, namorada de Jameson. Observei seu rosto cuidadosamente, procurando por qualquer sinal de surpresa ou culpa. Em vez disso, vi algo que quase pareceu alívio. Ah, ela disse calmamente. O caixa eletrônico.
A crueldade casual deveria ter doído, mas em vez disso senti uma estranha sensação de parentesco. Aqui estava alguém que via Jameson exatamente tão claramente quanto eu agora. Então, você sabe, eu disse, eu sei que ele está usando você do mesmo jeito que ele me usou. Tara olhou para a frente da loja, depois virou a placa para a fechada e trancou a porta. A questão é, o que você vai fazer a respeito? Estudei seu rosto, procurando por qualquer sinal de engano. Depende. Você realmente está planejando aceitá-lo de volta? Tara riu, e o som foi agudo como vidro quebrado. Leve-o de volta. Querida, eu não aceitaria Jameson de volta nem que ele fosse o último homem na Terra e eu estivesse morrendo de solidão. Ela se moveu para trás do balcão, colocando uma barreira entre nós. Mas sua postura era mais defensiva do que agressiva. Mas ele não sabe disso. Então você está lidando com ele do mesmo jeito que ele lidou comigo, do mesmo jeito que ele está lidando com você. Mas os olhos dela se estreitaram. Devo dizer que você está lidando com isso melhor do que eu. Quando descobri o que ele tinha feito, fiquei um pouco louca, gritando, chorando, ameaçando chamar a polícia. Isso só o fez desaparecer mais rápido. Pensei na minha própria reação no corredor. A maneira como quase desmoronei sob o peso da traição. Acredite, eu tive meu momento, mas depois fiquei com raiva. Bom. A raiva é útil. Coração partido só deixa você estúpido. Terra se encostou no balcão, me estudando com novo interesse. Então, qual é seu plano? Expulsá-lo? Levá-lo ao tribunal? Algo assim? Hesitei, mas então decidi arriscar. Na verdade, eu esperava que você quisesse me ajudar. O silêncio se estendeu entre nós, pesado de possibilidades e suspeitas mútuas. A expressão de Terra era indecifrável, mas eu praticamente conseguia ver as engrenagens girando em sua cabeça. Ajudar você? Como? Ela perguntou finalmente. Jameson acha que está enganando nós dois. Ele acha que você o quer de volta e acha que sou ingênua demais para ver o que ele está fazendo. E se deixássemos que ele continuasse pensando isso até o momento em que o destruíssemos? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Tara. E pela primeira vez, entendi por que Jameson havia se apaixonado por ela. Quando ela sorria daquele jeito, predatória e brilhante, ela era absolutamente deslumbrante. Você quer dar um golpe no vigarista? Ela disse. Quero dar a ele exatamente o que ele merece. E eu acho que você também. Terra ficou em silêncio por um longo momento, tamborilando os dedos no balcão. O que ele tirou de você? Dinheiro. Cerca de 200 mil até agora. Além disso, ele está se posicionando para assumir meu negócio. Fiz uma pausa e acrescentei, e estou grávida. Isso provocou uma reação. Os olhos de Terra se arregalaram, e algo que poderia ser simpatia passou pelo seu rosto. Ele sabe. Não. E ele nunca fará isso se eu tiver algo a dizer sobre isso. Jesus. Terra passou a mão pelos cabelos platinados. Ele é realmente um sujeito incrível, não é? Pelo menos quando ele me enganou, eu não tive que me preocupar com um bebê. Então, você vai me ajudar? O que exatamente você está propondo? Respirei fundo. Jameson acha que está perto de conseguir tudo o que quer de mim. Ele vem insistindo para ter acesso às minhas contas comerciais, falando sobre nosso futuro e fazendo solicitações financeiras cada vez maiores. Acho que ele está planejando me limpar e desaparecer, provavelmente para ficar com você. Só que eu não estou realmente esperando por ele. Exatamente. Então, e se o deixarmos pensar que seu plano está funcionando? E se fizermos com que ele pense que vai recuperar tudo, meu dinheiro, meu negócio e você? E então puxamos o tapete dele da forma mais pública e humilhante possível. O sorriso de Terra aumentou. Gosto do seu jeito de pensar, mas o que ganho com isso? Quero dizer, além da satisfação de vê-lo cair e queimar. O que você quer? Quero que ele se sinta tão impotente e estúpido quanto ele me fez sentir. Quero que ele saiba que subestimou nós dois. E ela hesitou, depois deu de ombros. Quero que ele devolva o dinheiro que roubou de mim. 15 mil dólares pode não parecer muito para você, mas era tudo que eu tinha. Pronto, eu disse sem hesitar.
15.000 não é nada comparado ao que ele tirou de mim. Considere isso um adiantamento da nossa parceria. Parceria? Tara testou a palavra, rolando-a na língua. Nunca pensei que faria parceria com a atual namorada de Jameson para destruí-lo. Ex-namorada, corrigi. Só não contei a ele ainda. Justo. Terra estendeu a mão sobre o balcão. Parceiros. Eu o apertei, sentindo uma estranha sensação de completude. Parceiros, mas precisamos ser inteligentes sobre isso. Jameson não pode suspeitar que algo mudou. Ah, querida. Terra disse, seu sorriso se tornando malicioso. Estou jogando esse jogo há meses. Jameson acha que estou desesperadamente apaixonada por ele só esperando que ele volte para mim. Ele não tem ideia de que todas as nossas conversas estão sendo gravadas ou que eu estou documentando cada mentira que ele conta. Você estava gravando ele. Mensagens de áudio e texto. Aprendi a lição na primeira vez. Obtenha sempre provas. Ela pegou o telefone e percorreu o que pareciam ser dezenas de mensagens de voz salvas. Quer ouvi-lo me contar sobre sua namorada estúpida e crédula que está financiando sua nova vida comigo? Meu estômago se contraiu, mas eu assenti. Eu precisava ouvir tudo. Precisava entender exatamente quão profunda foi sua traição. Terra apertou o play e a voz de Jameson encheu a pequena boutique. Caloroso e íntimo e completamente diferente da maneira como ele falava comigo. Querida, você viu como isso é fácil. Ela acabou de me dar mais 50.000 para a expansão do negócio. Juro que é como tirar doce de criança. Ela está tão desesperada para acreditar no nosso futuro juntos que me dará tudo o que eu pedir. A gravação continuou. A voz de Jameson ficou mais animada enquanto ele descrevia seus planos para o nosso dinheiro. Sua excitação em me deixar para trás. Suas piadas grosseiras sobre minha ingenuidade. Cada palavra era uma facada, mas me forcei a ouvir tudo. Quantos desses você tem? Perguntei quando terminou. Dezenas. Ele me liga pelo menos 2 vezes por semana para se gabar de sua última pontuação. A expressão de Terra era sombria. Estou guardando todos eles, esperando o momento certo para usá-los. Acho que esse momento chegará em breve. O que você tinha em mente? Descrevi meu plano conforme ele vinha se formando na minha cabeça ao longo dos últimos dias. Um jantar de comemoração falso, supostamente para anunciar o lançamento bem-sucedido do negócio de Jameson. Todos os nossos amigos e familiares estariam lá, junto com alguns de seus potenciais contatos comerciais. Seria o palco perfeito para sua humilhação pública. Deixamos que ele pense que venceu, expliquei. Deixe-o acreditar que está prestes a conseguir tudo o que quer. Então, diante de todos que são importantes para ele, revelamos exatamente que tipo de homem ele realmente é. E então nós o destruímos financeiramente, socialmente e profissionalmente. Garantimos que todos saibam o que ele fez com nós dois e que ele nunca mais possa fazer isso com ninguém. Terra ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela da frente da boutique para a rua que escurecia. Você sabe, ela disse finalmente. Quando comecei essa coisa toda de vingança, eu só queria machucá-lo do mesmo jeito que ele me machucou. Mas falando com você, percebo que é maior do que isso. Ele vai continuar fazendo isso com outras mulheres, a menos que alguém o impeça. Exatamente. Não estamos apenas nos vingando. Estamos protegendo suas futuras vítimas. Certo, disse Tara, virando-se para mim com determinação nos olhos. Estou dentro, mas precisamos ter cuidado. Jameson não é estúpido, apenas arrogante. Se ele suspeitar que estamos trabalhando juntos, ele não o fará. Até onde ele sabe, nunca nos conhecemos. Você ainda é a ex-namorada dele. E eu ainda sou sua namorada ingênua. Precisamos apenas continuar desempenhando nossos papéis por mais um pouco. Quanto tempo? Pensei no cronograma que estava desenvolvendo, nas várias peças que precisavam se encaixar. 2 semanas, talvez 3. Tempo suficiente para preparar tudo e garantir que temos todas as evidências necessárias. E enquanto isso, damos a ele exatamente o que ele espera. Você continua atendendo às ligações dele e alimentando o ego dele. Continuo bancando a namorada que dá apoio e dando a ele acesso a mais dinheiro.
Nós o fazemos sentir-se invencível. Até o momento em que o destruímos. Até o momento em que o destruímos. Eu concordei. Ao sair da boutique naquela noite, senti algo que não sentia desde que ouvi aquele telefonema. Ter esperança. Não a esperança ingênua e confiante que carreguei por 3 anos, mas algo mais nítido e poderoso. A esperança que vem de assumir o controle da sua própria história. As 2 semanas seguintes foram o trabalho de atuação mais desafiador da minha vida. Todas as manhãs, eu acordava ao lado do homem que me traiu da maneira mais fundamental possível, e eu sorria. Fiz café para ele, dei um beijo de despedida nele e disse que o amava. Ouvi suas mentiras sobre reuniões, investidores e oportunidades de negócios. E eu assenti encorajadoramente, mas por trás daquela atuação, eu estava construindo um caso que iria destruí-lo. Meu advogado, Connor, estava ocupado. Nós transferimos discretamente a maior parte dos meus ativos para contas protegidas que Jameson não conseguia acessar. Nós documentamos cada transação fraudulenta, cada assinatura falsificada, cada mentira que ele contou para ter acesso ao meu dinheiro. Nós construímos uma fortaleza legal em torno do meu negócio e das minhas finanças pessoais. Ele tem sido muito inteligente, admitiu Connor durante uma de nossas reuniões clandestinas. Nada do que ele fez é tecnicamente legal, já que você lhe deu acesso voluntariamente, mas podemos apresentar um forte argumento de fraude e abuso financeiro, especialmente com as gravações que você e Tara estão coletando. As gravações foram a chave para tudo. Entre os meses de ligações telefônicas documentadas de Tara e as novas evidências que eu estava reunindo com o dispositivo em nosso quarto, tivemos horas de Jameson descrevendo seus planos, zombando da minha confiança e detalhando exatamente como ele pretendia desaparecer com meu dinheiro. A gravidez muda as coisas, continuou Connor. Se ele estiver planejando abandonar você enquanto você estiver grávida dele, isso acrescenta outra camada ao caso. Principalmente se pudermos provar que ele sabia da gravidez. Ele não sabe, eu disse firmemente. E eu quero que continue assim. Colleen, se ele descobrir, ele não vai descobrir. Isso acaba antes que ele tenha a chance de descobrir. Enquanto isso, Tara estava desempenhando seu papel perfeitamente. Ela aumentou a frequência de suas ligações para Jameson, alimentando seu ego e suas fantasias sobre o futuro deles juntos. Ela até concordou em encontrá-lo para um café algumas vezes, encontros cuidadosamente encenados nos quais ela interpretava o papel do ex-namorado de coração partido que estava lentamente se aquecendo à ideia de reconciliação. Ele está ficando convencido, ela relatou durante um de nossos encontros secretos em um café do outro lado da cidade. Ontem, ele me disse que está quase pronto para agir. Acho que ele está planejando limpar sua conta em breve. Bom. Deixe-o pensar que está no controle. Mexi meu latte, observando a espuma girar. Como você está? Eu sei que não deve ser fácil fingir que ainda tenho sentimentos por ele. A risada de Terra era amarga. Honestamente, é terapêutico. Cada mentira que conto a ele, cada vez que o faço pensar que estou me apaixonando por ele novamente, parece que estou pegando de volta um pedacinho do que ele roubou de mim. E ele está animado com o jantar. Acredita que esta será sua grande estreia como empreendedor de sucesso. Ele já está falando sobre os contatos que quer fazer, os investidores que quer impressionar. O sorriso dela era afiado. Ele não tem ideia de que está caminhando para sua própria execução. O jantar foi ideia minha, mas Terra ajudou a transformá-lo em algo realmente devastador. Nós planejamos isso para uma noite de sábado na sala de jantar privativa de um restaurante sofisticado no centro da cidade. Convidei todos que importavam. Minha irmã Evelyn, minha melhor amiga Ana, vários dos meus colegas de trabalho e até mesmo alguns contatos do próprio Jameson em seus vários eventos de networking. Jameson pensou que era uma celebração do lançamento de seu negócio. Na realidade, seria seu funeral profissional e pessoal. Tem mais uma coisa, disse Tara, abaixando a voz. Fiquei pensando no momento certo. Quando revelamos tudo? Fiquei pensando depois do prato principal antes da sobremesa. Dê tempo para todos se acomodarem e talvez tomarem alguns drinks. Certifique-se de que Jameson esteja relaxado e confiante. E então me levanto para fazer um brinde. Algo sobre celebrar as pessoas que amamos e confiamos. E então eu toco as gravações. Os olhos de Terra brilharam. Todos eles. Os maiores sucessos.
Ele falando sobre me usar para ganhar dinheiro. Ele está planejando me deixar por você. Ele rindo de como eu sou ingênua. E então você faz sua entrada. Nós coreografamos cuidadosamente a chegada de Terra. Ela parecia assim que as gravações terminavam, supostamente para surpreender Jameson. Mas em vez do reencontro amoroso que ele esperava, ela daria o golpe final, revelando que nunca o quis de volta, que o estava manipulando há meses e que estava trabalhando comigo para expô-lo. Vai ser brutal, disse Tara, mas não parecia arrependida. Ele merece algo brutal. Ele merece se sentir tão humilhado e traído quanto fez nós dois nos sentirmos. E depois do que aconteceu com ele depois do jantar, pensei nos documentos legais que Connor havia preparado, nas proteções financeiras que havíamos colocado em prática, nas evidências que havíamos compilado. Depois do jantar, ele perde tudo. Sua reputação, seu acesso ao meu dinheiro, suas perspectivas futuras. Também estou planejando garantir que todas as mulheres em seu círculo social saibam exatamente que tipo de homem ele é. Um registro público de seus crimes, algo assim. Ele nunca poderá fazer isso com mais ninguém. À medida que a data do jantar se aproximava, o comportamento de Jameson se tornava cada vez mais errático. Ele estava gastando mais dinheiro, fazendo planos maiores e falando constantemente sobre nosso futuro brilhante juntos. Ele até começou a insinuar sobre casamento, o que teria sido romântico se eu não soubesse que ele estava planejando desaparecer com meu dinheiro logo depois. Eu estive pensando, ele disse uma noite enquanto estávamos deitados na cama, com o braço em volta de mim em um gesto que antes parecia protetor, mas agora parecia possessivo. Talvez seja a hora de oficializar as coisas. Você e eu. Meu sangue gelou, mas me forcei a me aconchegar mais perto dele. Oficialmente, como, você sabe, casamento, uma parceria real, combinando nossos bens, nossos futuros, tudo. Sua mão acariciou meu cabelo e eu tive que lutar para não me afastar. O que você acha? Eu acho, eu disse cuidadosamente. Isso parece maravilhoso. Mas talvez devêssemos esperar até depois do lançamento do seu negócio. Quero poder me concentrar completamente no planejamento do nosso casamento. Claro, você é muito atencioso, sempre pensando no que é melhor para nós. Ele beijou o topo da minha cabeça. Tenho muita sorte de ter você, Colleen. Espero que você saiba disso. Você não tem ideia da sorte que teve, pensei. Mas sua sorte está prestes a acabar. Na noite anterior ao jantar, mal dormi. Fiquei acordado ao lado de Jameson, ouvindo sua respiração, pensando em tudo que estava prestes a mudar. Em menos de 24 horas, este capítulo da minha vida terminaria. A mulher ingênua e confiante que caiu em suas mentiras iria embora, substituída por alguém mais duro e sábio. Pensei no bebê crescendo dentro de mim, a criança que nunca conheceria seu pai. Isso deveria ter me deixado triste, mas, em vez disso, me senti aliviado. Meu filho cresceria sabendo que era desejado e amado, não visto apenas como mais uma fonte de renda ou outra pessoa a ser manipulada. Amanhã, sussurrei na escuridão tão baixinho que Jameson não conseguiu me ouvir. Amanhã, tudo muda. E quando finalmente adormeci, sonhei com justiça servida fria e vingança que tinha um sabor mais doce do que qualquer vitória que eu já havia imaginado. O sábado à noite chegou com aquele ar fresco de outono que fazia tudo parecer nítido e claro. Passei a tarde me preparando com o mesmo cuidado que teria tido para o meu próprio casamento, escolhendo um vestido preto elegante, mas severo, e arrumando meu cabelo de uma forma que me fez parecer mais velha e mais autoritária. Jameson, enquanto isso, estava praticamente vibrando de excitação. Ele passou uma hora se vestindo, experimentando 3 ternos diferentes antes de escolher o azul marinho que eu comprei para ele de aniversário. Ele continuou verificando seu reflexo, ajustando a gravata, passando as mãos pelos cabelos. Não acredito que isso esteja realmente acontecendo, disse-lhe enquanto dirigíamos para o restaurante. Todos aqueles meses de trabalho duro, todas aquelas noites planejando e elaborando estratégias. Finalmente está valendo a pena. Você trabalhou muito, concordei, com as mãos firmes no volante, apesar da adrenalina correndo em minhas veias. Você merece esse sucesso. O restaurante era perfeito para o que eu tinha planejado. Íntimo, mas não muito pequeno, com excelente acústica e uma sala de jantar privativa que conteria a explosão que eu estava prestes a detonar.
Cheguei cedo para montar o equipamento de áudio, trabalhando com Ana para garantir que tudo fosse claramente audível para todas as pessoas na sala. Tem certeza de que está pronto para isso? Perguntou Ana enquanto testávamos os alto-falantes uma última vez. Depois que você começa a gravar, não tem mais como voltar atrás. Nunca estive tão preparada para nada na minha vida, eu disse, ajustando o pequeno microfone preso ao meu vestido. Ele fez suas escolhas. Agora ele terá que conviver com as consequências. Os convidados começaram a chegar às 7 horas. Minha irmã Evelyn chegou primeiro, elegante em um vestido bordô que combinava com seu cabelo escuro. Ela me abraçou forte e sussurrou em meu ouvido: "Você está linda, mas há algo diferente em você esta noite. Você está bem?" "Sou perfeita", eu disse e falei sério. Pela primeira vez em meses, me senti completamente no controle. Os contatos comerciais de Jameson chegaram em seguida, uma mistura de potenciais investidores e conhecidos de networking que achavam que estavam ali para celebrar um novo empreendimento promissor. Eles apertaram a mão de Jameson com entusiasmo, parabenizando-o pelo seu sucesso, sem ter a mínima ideia de que estavam prestes a testemunhar sua destruição completa. "Colleen, querida", Jameson chamou enquanto mais convidados chegavam. "Venha conhecer Richard Elliott. Ele é o investidor de quem eu estava falando." Sorri e banquei a namorada solidária, conversando sobre a brilhante mente empresarial de Jameson e nosso futuro emocionante juntos. Cada palavra parecia vidro na minha boca, mas eu as proferi com perfeita sinceridade. Às 7h30, todos já tinham chegado, exceto Tara. Ela estava esperando no carro do lado de fora, pronta para fazer sua entrada no momento certo. Verifiquei meu telefone e vi a mensagem dela: "pronto quando você estiver. Vamos destruir esse bastardo, asterisco." "Senhoras e senhores", eu disse, levantando-me e batendo na minha taça de vinho com um garfo. Se todos pudessem se sentar, eu adoraria começar o jantar. A refeição ocorreu exatamente como planejado. Eu escolhi o menu cuidadosamente, pratos que levariam tempo para serem comidos, dando a todos a chance de relaxar e se acomodar. Jameson estava em seu elemento, encantando os outros convidados com histórias sobre sua jornada empreendedora, sua visão para o futuro e sua gratidão por ter um parceiro tão solidário. "Eu não teria conseguido fazer nada disso sem a Colleen", ele disse durante o prato principal, erguendo sua taça de vinho na minha direção. "Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditaria. Ela investiu nos meus sonhos, apoiou minha visão e nunca duvidou que poderíamos construir algo incrível juntos." A ironia era tão forte que eu podia senti-la. Ao redor da mesa, nossos convidados sorriram e acenaram, claramente encantados pelo que pensavam ser uma história de amor. Se ao menos soubessem que estavam assistindo a uma aula magistral de manipulação. "Para Colleen", continuou Jameson, seus olhos encontrando os meus do outro lado da mesa. "A mulher mais generosa, confiante e linda que já conheci. Eu sou o homem mais sortudo do mundo." "Para Colleen", ecoou a mesa, erguendo os copos. Sorri e aceitei o brinde, com o coração martelando nas costelas. Já estava quase na hora. Enquanto os garçons retiravam os pratos principais, levantei-me novamente, com minha taça de vinho na mão. A sala ficou em silêncio, todos esperando outro brinde ou talvez um anúncio sobre nosso noivado. "Obrigada a todos por estarem aqui esta noite", comecei, com a voz firme e clara. "Jameson está certo. Esta tem sido uma jornada incrível e sou muito grato por ter todos vocês aqui para comemorar conosco." Jameson sorriu para mim do outro lado da mesa, completamente alheio ao que estava por vir. "Mas antes de passarmos para a sobremesa", continuei, "pensei que seria legal compartilhar alguns momentos dos bastidores do desenvolvimento do negócio da Jameson, as conversas privadas, as reflexões pessoais, os pensamentos e sentimentos reais que levaram à construção deste empreendimento." Acenei para Ana, que estava perto do equipamento de áudio. Ela apertou o play e a voz de Jameson encheu a sala, cristalina e inconfundivelmente sua. "Querida, você deveria ver como isso é fácil. Ela acabou de me dar mais 50 mil para a expansão do negócio. Juro que é como tirar doce de criança." A mudança na sala foi instantânea. As conversas pararam no meio da frase. Taças de vinho congelaram na metade do caminho para os lábios. Todos os olhos se voltaram para Jameson, cujo rosto estava completamente branco. "Ela está tão desesperada para acreditar no nosso futuro juntos que me dará tudo o que eu pedir."
A gravação continuou. Deus, ela é patética, mas útil, sabia? Muito, muito útil. Colleen, Jameson começou, com a voz estrangulada. O que é isso? Onde você... eu disse gentilmente, levantando a mão. Vamos ouvir tudo. Acho que todos deveriam ouvir o que você realmente pensa sobre o nosso relacionamento. A gravação continuou, a voz de Jameson ficando mais animada enquanto ele descrevia seus planos para o meu dinheiro, sua excitação em me deixar para trás, suas piadas grosseiras sobre minha ingenuidade. Ao redor da mesa, os rostos mudavam de confusão para choque e depois para desgosto. A mão da minha irmã estava pressionada contra a boca, seus olhos arregalados de horror. Os contatos comerciais olhavam uns aos outros com incerteza, claramente tentando processar o que estavam ouvindo. Sabe, eu só estou aqui pelo dinheiro, continuou a voz de Jameson. Assim que eu tiver o que preciso, voltarei com você. Ela é cega demais para ver que eu não a amo, apenas sua conta bancária. Essa foi a frase que deu início a tudo, as palavras que destruíram meu mundo 2 semanas atrás. Mas agora, ao ouvi-las tocadas na frente de todas essas pessoas, elas não doíam mais. Eles simplesmente pareciam patéticos. Desligue isso, disse Jameson, com a voz quase num sussurro. Por favor, Colleen, desligue isso. Mas estamos apenas chegando à parte boa, eu disse, com a voz ainda perfeitamente calma. A parte em que você fala sobre como eu sou estúpido, como sou fácil de manipular, como você mal pode esperar para desaparecer com meu dinheiro. A gravação mudou para uma conversa diferente, desta vez mais recente. A voz de Jameson era confiante, quase tonta de excitação. Estou tão perto, Tara. Talvez mais 1 ou 2 semanas e terei tudo o que preciso. Então poderei finalmente sair dessa charada e voltar para você, onde pertenço. Várias pessoas ao redor da mesa ficaram boquiabertas. Richard Elliot, o investidor que Jameson tanto queria impressionar, afastou-se da mesa com um olhar de pura repulsa. Isso é doentio, alguém murmurou. Como você pôde fazer isso com ela? Perguntou minha irmã, com a voz tremendo de raiva. Jameson olhou ao redor da mesa desesperadamente, sua fachada cuidadosamente construída desmoronando em tempo real. Não é isso que parece, ele disse, com a voz embargada. Você não entende o contexto. Ah, acho que entendemos perfeitamente, eu disse. Mas só para garantir que todos tenham uma visão completa. Acenei para Ana novamente, e ela tocou a gravação final, aquela em que Jameson descreveu em detalhes como ele planejava limpar minhas contas comerciais e desaparecer, me deixando sem nada. Ela nunca verá isso acontecer, disse sua voz com óbvia satisfação. Quando ela perceber o que aconteceu, eu já terei ido embora há muito tempo. E a melhor parte é que ela provavelmente vai se culpar. Ela vai pensar que não foi boa o suficiente, que não foi inteligente o suficiente para me manter. Ela nunca vai descobrir que esse sempre foi o plano. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jameson permaneceu congelado na cadeira, seu rosto uma máscara de pânico e humilhação. Ao redor da mesa, nossos convidados o encaravam com expressões que variavam de desgosto e pena até raiva absoluta. Bem, eu disse, colocando minha taça de vinho na mesa. Acho que isso dá a todos uma imagem bem clara do modelo de negócios de Jameson. Mas espere, tem mais. Bem na hora, a porta da sala de jantar se abriu e Tara entrou. Ela estava deslumbrante em um vestido vermelho que valorizava suas curvas e com seu cabelo platinado em ondas perfeitas. Por um momento, o rosto de Jameson se iluminou com esperança e alívio. Tara, ele sussurrou, começando a se levantar da cadeira. Graças a Deus você está aqui. Tudo isso é um mal-entendido. Diga a eles. Dizer o que a eles, Jameson? A voz de Tara era fria como gelo enquanto ela caminhava lentamente ao redor da mesa em direção a ele. Conte a eles que você vem me ligando há meses, implorando para que eu te aceite de volta. Conte a eles que você prometeu deixar Colleen e fugir comigo. Sim, disse Jameson desesperadamente. Diga a eles que estamos apaixonados, que tudo isso é apenas... Diga a eles que eu tenho gravado cada uma daquelas ligações patéticas, interrompeu Tara, pegando seu telefone. Diga a eles que eu tenho documentado cada mentira que você contou, cada promessa que você fez, cada vez que você se gabou de ter roubado sua namorada.
A esperança morreu nos olhos de Jameson quando ele finalmente entendeu o que estava acontecendo. Veja bem, Jameson, continuou Tara, sua voz ecoando claramente pela sala silenciosa. Eu nunca quis você de volta. Nem por um segundo. Você destruiu minha vida, roubou meu dinheiro e me deixou sem nada. Você realmente achou que eu seria estúpido o suficiente para deixar você fazer isso de novo? Mas você disse, a voz de Jameson era quase um sussurro. Eu disse o que você queria ouvir, assim como Colleen lhe disse o que você queria levar. A diferença é que nós dois estávamos jogando um jogo muito mais longo do que você imaginava. Levantei-me e fui ficar ao lado de Tara. O simbolismo não passou despercebido por ninguém na sala. As duas mulheres que Jameson tentou colocar uma contra a outra, agora unidas em sua destruição. Senhoras e senhores, eu disse, dirigindo-me à sala, gostaria de apresentar-lhes Tara Elliott, a ex-namorada de Jameson, e a mulher com quem ele está planejando fugir usando meu dinheiro. Tara, você gostaria de contar a todos como isso está funcionando para você? Tara sorriu, e foi lindo e terrível. Prefiro mostrar a eles. Ela abriu uma mensagem de texto no celular e começou a ler em voz alta. Jameson, querido, estive pensando no que você disse sobre começarmos do zero juntos. Tenho que ser honesto. Prefiro me incendiar do que passar mais um minuto com você. Você é um pedaço de lixo patético, mentiroso e manipulador. E a única razão pela qual eu estava falando com você era para te destruir, mas Colleen tornou isso mais fácil. Ah, a propósito, estou namorando outra pessoa agora. Alguém que realmente tem um emprego e não precisa roubar mulheres para sobreviver. Tenha uma vida terrível. Você mereceu. O silêncio se prolongou pelo que pareceram horas. Jameson olhou ao redor da mesa desesperadamente, procurando por qualquer sinal de simpatia ou apoio. Ele não encontrou nenhuma. Até mesmo os contatos comerciais que mal me conheciam olhavam para ele com indisfarçável desprezo. Isso é loucura, ele disse finalmente, com a voz elevada pelo pânico. Vocês dois são loucos. Isto é algum tipo de conspiração. A única conspiração aqui, eu disse calmamente, é aquela que você vem comandando há um ano. Mas não se preocupe, Jameson. Acabou agora. Peguei uma pasta da minha bolsa e coloquei-a sobre a mesa na frente dele. Esses são documentos legais que congelam todo o acesso às minhas contas e ativos. A partir desta manhã, você não tem mais nenhuma reivindicação sobre meu dinheiro, meu negócio ou minha propriedade. Você também encontrará uma ordem de restrição e um aviso de que todas as suas atividades fraudulentas foram relatadas às autoridades competentes. As mãos de Jameson tremiam quando ele abriu a pasta, seu rosto ficando mais pálido a cada página que virava. E só para deixar claro, continuei, cópias de todas essas gravações, junto com a documentação de todas as transações fraudulentas, foram enviadas para todos os contatos comerciais em seu telefone, todas as conexões de mídia social e todas as mulheres com quem você trocou mensagens em aplicativos de namoro. Sua reputação acabou, Jameson. Sua capacidade de enganar outras mulheres acabou. Você terminou. Você não pode fazer isso, ele sussurrou. Você não pode destruir minha vida assim. Não vou destruir sua vida, eu disse, com a voz ainda perfeitamente calma. Estou revelando. Tudo o que expusemos esta noite é verdade. Cada palavra nessas gravações saiu da sua boca. Toda transação fraudulenta foi escolha sua. Eu não estou destruindo você, Jameson. Você se destruiu. Jameson olhou ao redor da mesa mais uma vez, com os olhos arregalados de desespero. Então, sem dizer mais nada, ele se levantou e correu. Na verdade, correu, passando pelos garçons e fugindo do restaurante como o covarde que sempre foi. O silêncio que ele deixou para trás foi profundo. Então, lentamente, minha irmã começou a bater palmas. Ana se juntou a ela, depois Richard Elliott e depois todos os outros na mesa. Os aplausos ficaram mais altos e longos até que a sala inteira estava me dando uma ovação de pé. Aquilo, disse Richard Elliott, balançando a cabeça em espanto, foi a coisa mais gratificante que já testemunhei. Aquele homem merecia tudo o que recebeu e muito mais. Você está bem? Perguntou minha irmã, me puxando para um abraço forte. Deus, Colleen, não acredito no que ele fez com você, no que ele estava planejando fazer. Estou mais do que bem, eu disse,
e percebi que era verdade. Pela primeira vez em meses, sinto-me completamente livre. Estou exatamente onde deveria estar. À medida que a noite chegava ao fim e os convidados começavam a ir embora, cada um parou para me parabenizar pela minha coragem e expressar seu desgosto com o comportamento de Jameson. Os contatos comerciais me garantiram que a notícia de suas ações se espalharia rapidamente por suas redes, efetivamente colocando-o na lista negra de quaisquer oportunidades legítimas. Ele nunca mais trabalhará nesta cidade, prometeu um deles. Caramba, ele vai ter sorte se conseguir um emprego em algum lugar depois disso. Por fim, ficamos apenas eu, Tara e Ana na sala de jantar. Ficamos sentados em silêncio confortável por um momento, enquanto o peso do que havíamos conquistado se apoderava de nós. Então, disse Tara finalmente, como você se sente? Como justiça, eu disse. Como um encerramento. Como o fim de um capítulo muito sombrio e o começo de um muito melhor. Ana acrescentou, erguendo sua taça de vinho, há novos começos e a merecida vingança. As parcerias, disse Tara, batendo seu copo no de Ana. Para seguir em frente, eu disse, completando o brinde. Quando saímos do restaurante naquela noite, eu me sentia mais leve do que me sentia há meses. Jameson se foi, suas mentiras foram expostas e sua capacidade de machucar outras mulheres foi destruída. Meu dinheiro estava seguro. Meu negócio estava protegido. E o meu futuro, o nosso futuro, o meu e o do meu bebê, era inteiramente meu. A mulher ingênua e confiante que caiu nas mentiras de Jameson havia desaparecido para sempre. Em seu lugar estava alguém mais forte, mais sábio e infinitamente mais perigoso para qualquer um que tentasse tirar vantagem de sua bondade. Jameson me ensinou uma lição valiosa sobre confiança e traição. Mas eu lhe ensinei uma lição ainda mais valiosa sobre subestimar as mulheres que ele tentou destruir. E eu tive a sensação de que essa seria uma lição que ele nunca esqueceria. 6 meses depois, eu estava no quarto do bebê da minha nova casa, pintando as paredes de um amarelo suave, enquanto minha barriga de 6 meses tornava a tarefa mais desafiadora do que costumava ser. A casa era menor do que aquela que eu dividia com Jameson, mas era inteiramente minha. Comprado com meu próprio dinheiro, decorado de acordo com meu gosto, cheio de nada além de energia positiva e esperança no futuro. Ana bateu no batente da porta, carregando 2 xícaras de chá e vestindo um macacão respingado de tinta. Hora do intervalo, mamãe. Você está nisso há horas. Quero terminar antes que ela chegue, eu disse, largando meu pincel e aceitando o chá com gratidão. Descobrimos que o bebê era uma menina na semana passada, e eu estava esperando com uma intensidade que surpreendeu até a mim mesma. Ela só deve nascer daqui a 3 meses, Colleen. Você tem tempo. Eu sei. Eu quero que tudo seja perfeito para ela. Ana sorriu, acomodando-se na cadeira de balanço que eu havia comprado na semana anterior. Será? Ela será tão amada, tão desejada. Ela vai crescer sabendo exatamente o quão forte sua mãe é. Pela janela, pude ver Tara no quintal, montando um berço com a determinação de alguém que nunca havia montado móveis antes, mas se recusava a admitir a derrota. Ela se tornou uma constante inesperada em minha vida nos últimos meses, e nossa experiência compartilhada com Jameson criou um vínculo que evoluiu para uma amizade genuína. Como ela está aí? Perguntou Ana, seguindo meu olhar. Xingando as instruções em 3 línguas diferentes, eu disse com uma risada. Mas ela está progredindo. Tara me surpreendeu de muitas maneiras desde aquela noite no restaurante. Por trás de suas arestas afiadas e paredes defensivas havia alguém ferozmente leal e surpreendentemente carinhoso. Quando mencionei que precisava de ajuda para me preparar para o bebê, ela se ofereceu imediatamente, alegando que precisava de um projeto para se manter ocupada. Alguma notícia de Jameson? Perguntou Ana, embora nós duas soubéssemos a resposta. Nada, e espero que continue assim. Jameson desapareceu completamente após o jantar, deixando a cidade poucos dias após sua humilhação pública. A última notícia que se teve é que ele estava morando com os pais em outro estado, trabalhando em um call center e mantendo um perfil muito discreto. As gravações e evidências que compartilhamos o tornaram radioativo nos círculos profissionais, e várias mulheres se apresentaram com suas próprias histórias de sua manipulação e abuso financeiro. Boa viagem, disse Ana firmemente. Ele recebeu exatamente o que merecia. Toquei minha barriga, sentindo o bebê chutar em resposta ao meu movimento.
Ela nunca terá que conhecê-lo. Ela nunca terá que se perguntar por que seu pai não a queria, porque ele nunca fará parte de sua história. Ela vai ter algo melhor que um pai, disse Ana. Ela terá uma mãe que lutou por ela antes mesmo de ela nascer. Uma mãe que a escolheu acima de tudo. O som de ferramentas elétricas no quintal parou abruptamente, seguido por um grito triunfante de Tara. Eu consegui. Eu realmente fiz isso. Ana e eu trocamos olhares divertidos e fomos para fora para inspecionar o trabalho de Tara. O berço ficava no meio do quintal, um pouco torto, mas inegavelmente montado. É lindo, eu disse e falei sério. É um pouco instável, admitiu Tara, mas é resistente, assim como seu futuro ocupante será. Abracei-a impulsivamente, essa mulher que começou como minha inimiga e se tornou uma das minhas aliadas mais próximas. Obrigado por tudo. Eu não poderia ter feito nada disso sem você. Você está brincando? Você salvou minha vida também. Antes de derrubarmos Jameson, eu estava preso nesse ciclo de raiva e amargura. Trabalhar com você e ver como você transformou sua dor em poder me mostrou que havia outro caminho a seguir. Falando em seguir em frente, disse Ana com um sorriso travesso, como vão as coisas com aquele cara da sua aula de yoga? Tara corou, algo que eu nunca tinha visto antes. Connor. Ele é muito legal, paciente, honesto, tudo que Jameson não era. E ele sabe de tudo o que aconteceu. Contei a ele toda a história no nosso segundo encontro e pensei que, se ele fosse fugir, seria melhor descobrir logo. O sorriso de Tara era suave, vulnerável de um jeito que me lembrou que ela também ainda estava se recuperando. Ele disse que qualquer um que pudesse orquestrar esse tipo de derrubada era alguém que ele definitivamente queria ao seu lado. Homem inteligente, eu disse. Quando o sol começou a se pôr, mudamos o berço para dentro e passamos a noite dando os retoques finais no quarto do bebê. Tara pendurou o mobile que eu havia comprado, pequenas estrelas e luas que dançavam na luz da janela. Ana organizou os livros nas prateleiras, uma coleção de histórias sobre mulheres fortes e aventuras corajosas. Ela vai adorar estar aqui, disse Ana, dando um passo para trás para admirar nosso trabalho. Ela estará segura aqui, corrigi, amada, protegida e livre para se tornar quem ela quiser ser. Mais tarde naquela noite, depois que Ana e Tara foram para casa, sentei-me na cadeira de balanço no quarto do bebê, com as mãos apoiadas na barriga. O bebê estava ativo esta noite, como se pudesse sentir a excitação e a expectativa no ar. Oi, pequena, sussurrei. Eu sei que você ainda não consegue me entender, mas eu queria te dizer algo importante. Você vai nascer em um mundo que nem sempre é gentil com as mulheres, especialmente com as mulheres fortes. Haverá pessoas que tentarão tirar vantagem de sua gentileza, que confundirão sua generosidade com fraqueza. O bebê chutou e eu sorri. Mas aqui está o que eu quero que você lembre. Gentileza não é fraqueza. Confiança não é ingenuidade. E quando alguém trai essa confiança, isso não significa que você deve parar de ser gentil. Isso significa que você deve ser mais inteligente sobre quem merece sua gentileza. Pensei na mulher que eu era 6 meses atrás, tão desesperada para acreditar no amor que ignorei todos os sinais de alerta. Aquela mulher se foi, mas não foi substituída por alguém amargurado ou fechado. Em vez disso, eu me tornaria alguém que poderia amar com o coração aberto, mas mantendo os olhos bem abertos. Seu pai tentou me destruir, continuei, com a voz firme e segura. Ele pensou que poderia tirar tudo o que era importante para mim e me deixar destruída. Mas ele subestimou algo crucial. Ele subestimou o quanto o amor torna você mais forte do que o ódio. Quão mais poderosa é a verdade do que as mentiras. O quarto do bebê estava silencioso, exceto pelo tic-tac suave do relógio na parede e pelo som distante do trânsito lá fora. Mas parecia cheio de possibilidades, cheio do futuro que estávamos construindo juntos. Quero que você saiba que era desejada desde o momento em que soube que você existia. Não por quem seu pai era, mas por quem você é. Minha filha, minha esperança, minha chance de fazer algo certo neste mundo. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto, e eu olhei para ele, esperando ver algo de Ana ou Tara. Em vez disso, era de um número desconhecido, asterisco eu sei o que você fez. Isso não acabou, asterisco. Por um momento, meu sangue gelou. Então olhei ao redor do quarto do bebê, para o berço que Tara tinha construído, para os livros que Ana tinha organizado,
para as paredes que eu tinha pintado com minhas próprias mãos, e sorri. Fiz uma captura de tela da mensagem e a encaminhei para Connor, meu advogado, com uma observação, *evidência para o arquivo da ordem de restrição. Além disso, certifique-se de que a segurança do prédio tenha uma foto dele, *. Então bloqueei o número e apaguei a mensagem. Sabe de uma coisa, querida, eu disse, movendo minha mão em círculos suaves na minha barriga. Deixe-o tentar. Deixe-o passar o resto da vida olhando por cima do ombro, imaginando quando as consequências de suas ações o alcançarão novamente. Estaremos aqui, construindo algo lindo e forte, completamente fora do seu alcance. O bebê se acalmou, como se entendesse, e senti uma profunda sensação de paz me invadir. Já mesmo poderia enviar todas as mensagens ameaçadoras que quisesse. Ele poderia tentar me intimidar, tentar me assustar, mas ele já tinha me mostrado o pior que podia fazer. E eu não apenas sobrevivi, como transformei isso na minha maior vitória. Além disso, acrescentei com um sorriso, se ele for estúpido o suficiente para voltar, ele terá que lidar com a tia Tara. E acredite em mim, querida, essa não é uma briga que ele quer começar. Fiquei balançando na cadeira até o bebê dormir e então fui para meu quarto, a suíte master que era inteiramente minha. Na casa que era inteiramente minha, na vida que era inteiramente minha para construir. Enquanto me preparava para dormir, me vi no espelho. 6 meses atrás, eu era uma mulher que se definia pelos olhos de outra pessoa, que media seu valor pelo quanto ela podia dar e pelo pouco que pedia em troca. Agora, eu vi alguém diferente, alguém que tinha aprendido que o ato mais radical de amor próprio é se recusar a aceitar menos do que você merece. Meu telefone tocou e vi o nome de Evelyn na tela. Ei, mana, respondi. Eu estava pensando em você, ela disse. Sobre como papai ficaria orgulhoso se pudesse te ver agora. Você acha? Eu sei disso. Ele sempre dizia que você tinha mais força do que imaginava. Ele adoraria saber que você descobriu como usá-lo. Tive bons professores, disse eu, pensando em todas as lições que meu pai tentou transmitir sobre negócios, sobre pessoas, sobre proteger o que mais importava. E agora você também pode ser professor. Aquela garotinha vai aprender com os melhores. Depois que desliguei, fiquei deitado na cama pensando sobre o legado. Não o tipo que vem do dinheiro ou da propriedade, mas o tipo que vem das escolhas que você faz e do exemplo que você dá. Já mesmo tentou roubar meu legado financeiro, mas inadvertidamente me deu algo muito mais valioso, o conhecimento de que eu era forte o suficiente para proteger o que mais importava. Minha filha cresceria sabendo que sua mãe enfrentou a traição e escolheu a justiça em vez da vingança, a força em vez da amargura, a esperança em vez do medo. Ela aprenderia que gentileza e inteligência não eram mutuamente exclusivas, que confiança e sabedoria podiam coexistir, e se alguém tentasse tirar vantagem dela do jeito que já mesmo tentou tirar vantagem de mim, ela saberia exatamente o que fazer a respeito. Enquanto eu adormecia, meu último pensamento foi uma promessa para minha filha, para mim mesma, para todas as mulheres que já ouviram que eram muito confiantes, muito generosas, muito ingênuas para se proteger. Não somos nada demais. Nós somos exatamente o suficiente. E quando nos mantemos unidos, quando nos recusamos a deixar que alguém diminua nossa luz ou roube nosso poder, somos imparáveis. Já mesmo aprendeu essa lição da maneira mais difícil. E se ele fosse tolo o suficiente para testar novamente, ele aprenderia com ainda mais dificuldade. Mas essa foi uma escolha dele. O meu já estava feito, construir uma vida tão cheia de amor, propósito e alegria que não haveria espaço nela para ninguém que não merecesse estar lá. O bebê chutou mais uma vez, como se estivesse selando a promessa. E eu sorri enquanto adormecia na minha própria cama, na minha própria casa, na minha própria vida perfeitamente imperfeita, lindamente complicada, inteiramente autêntica.